Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Boa noite a todos que estão e estarão conosco até o final deste programa. Perceberam que mudamos os nossos cumprimentos? Antes, nós os cumprimentávamos com um bom dia. Sim, antes era, de fato, o cumprimento de um bom dia. Porque o Ao Redor da Mesa era apresentado aos domingos, às 9 horas. Mas a partir de hoje, será sempre às segundas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Agende aí, anote, não se esqueça. Toda segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, neste canal da IPC no YouTube. O Ao Redor da Mesa, neste mês de outubro, irá tratar sobre a igreja. A igreja como instituição, a igreja como uma organização humana e um organismo vivo do reino de Deus. A igreja como a comunhão dos filhos de Deus. Nosso objetivo é fazer uma análise de como a igreja está hoje, no presente momento. Ainda que não seja de maneira exaustiva essa análise, por duas questões básicas: o nosso pequeno tempo em cada programa, e porque também a igreja é dinâmica. E como pastores, líderes e os membros estão percebendo a igreja nos dias atuais. Dias que nós bem sabemos são dias de pandemia, dias de incertezas, dias desafiadores. A própria igreja que precisa dar respostas às pessoas. E o programa de hoje dará início a uma série de reflexões sobre o nosso tema de outubro, a igreja hoje, reafirmando o seu propósito e o seu valor pós-pandemia. E nesse programa especialmente nós vamos contar com a participação de vários pastores do PCVA. E eles responderão a algumas perguntas relacionadas ao nosso tema de hoje, que é a igreja e a pandemia Covid-19. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, fique conosco. Eu creio que vai valer a pena você participar aí do outro lado da telinha. Juntos, nós seremos encorajados, desafiados e abençoados. E para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, aqui pelo programa Ao Redor da Mesa, no canal do YouTube, e não conhece a IPC, eu sou o pastor Paulo, um dos pastores da Igreja Presbiteriana do Cariru, e está no ar o programa Ao Redor da Mesa. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite,
vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Não falha. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. O mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não. Obrigado por essa certeza, Deus, por esse amor, pela segurança que nós temos, ó Pai, em confiar num Deus que jamais muda e que jamais falha. Em Mateus 16, versículo 18, Jesus afirmou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a igreja é uma ideia de Deus, ela é um organismo vivo, espiritual, mas que ao mesmo tempo participa de cada momento histórico da humanidade, juntamente com todas as demais instituições. E o momento histórico é o da pandemia, da Covid-19. Então, pastor Carvalho e pastor Flávio, qual a leitura que vocês fazem da igreja neste período chamado aí período de pandemia? Como é que a igreja se comportou, está se comportando, por exemplo, em relação à vida devocional, à vida de piedade dos crentes, em relação ao seu papel social? A igreja está cumprindo o seu papel social de assistir ao necessitado, tanto fora quanto dentro da sua membresia? Qual é a leitura que o pastor Carvalho e o pastor Flávio fazem deste momento? Boa noite, pastor Paulo. Boa noite, amados ouvintes, Igreja do Senhor. Uma alegria poder, juntos com os demais irmãos, estarmos participando desse momento de tão grande importância para a vida da igreja. E em um momento tão especial, eu diria, para a igreja. Especial porque é desafiador e em meio aos desafios a igreja do Senhor cresce. Pastor Paulo, eu diria que a igreja evangélica
E quando eu digo igreja evangélica, nós precisamos entender a realidade desse termo em meio à cultura brasileira. É um termo que representa uma realidade sincrética, profundamente sincrética. E aí eu diria que a igreja evangélica não respondeu positivamente às necessidades da sociedade nesse contexto de Covid. Porém, quando eu penso na igreja reformada, a igreja histórica, aquela igreja que tem as suas bases doutrinadas, firmadas na palavra de Deus, eu vejo essa igreja dando a resposta positiva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a Bíblia diz que a igreja emergente experimenta uma situação nova, uma situação desafiadora, quando uma crise surge no seio da igreja, as viúvas estão precisando de atendimento e há uma demanda muito grande, e a igreja então naquele momento se posiciona e abre mão de algumas das suas bases, da sua estrutura para atender aquela situação, sem, contudo, deixar de cumprir o papel para o qual foi chamada. Então, eu vejo que, em meio a essa situação, em meio à crise, a igreja não pode perder o foco do seu chamado, a igreja precisa ter sensibilidade para entender as demandas da crise e abrir mão de algumas das suas realidades estruturais, sem, contudo, abrir mão daquilo que é absoluto. Eu diria que a igreja reformada respondeu a essas questões por estar alicerçada na palavra de Deus e por ter essa visão da real necessidade da sociedade. De que forma a igreja, eu diria que a igreja atendeu a essas demandas? Nesse contexto da igreja reformada, nós vimos a igreja abrindo mão, por exemplo, da sua ideia de templo, de uma forma positiva, aquela ideia da igreja centralizada no templo. Para a igreja reformada, houve uma disposição e uma maneira sábia de lidar com isso, quando a tecnologia foi usada aí de forma ampla para atender as demandas, para atender os irmãos. Os pequenos grupos foram atendidos, os leigos foram usados de uma forma muito apropriada, e aí nós percebemos algumas realidades que a igreja, na sua conjuntura normal, precisa hoje, no novo normal e quem sabe no pós-Covid, repensar essa sua postura. Eu entendi que a igreja, de um modo geral, ela olhou positivamente para a situação e reagiu de forma equilibrada, atendendo às necessidades do rebanho, atendendo às necessidades do corpo. No caso da edificação, a igreja foi edificada, foi alimentada. Nós vemos aí uma vasta manifestação de pregações, de estudos bíblicos, de ensino da palavra via internet, via as redes sociais. Então, dessa forma eu percebo, entendo que a igreja de Cristo Jesus aproveitou bem a oportunidade e atendeu, respondeu com precisão às demandas desse período. Nas palavras do reformador, uma igreja reformada sempre se reformando, né? Não no seu conteúdo reformado, mas na sua forma de agir no tempo e no espaço da história, né? Uma outra pergunta que nós temos aqui, e nós vamos ser ajudados pelos pastores Nelson e pastor Tunico, os pastores que vão responder essa pergunta. Pastor Nelson e pastor Tunico, o apóstolo Paulo, em Atos, e nas duas cartas dele aos Coríntios, e também na carta aos Gálatas
e na primeira epístola a Timóteo, ele usa várias vezes aquela expressão, uma expressão gostosa de se ouvir, a igreja de Deus, referindo e enfatizando que a igreja é de fato uma instituição divina, uma criação de Deus, mas presente em um mundo caído e mas ao mesmo tempo um mundo histórico e um mundo real, enfrentando as mazelas, enfrentando as lutas cotidianas da humanidade. E, portanto, ela precisa ser repensada em sua maneira de atuar no mundo e em cada momento da história. E esse ano de 2020 jamais será esquecido como o ano da pandemia do novo coronavírus Covid-19. A igreja terá muitos desafios a serem enfrentados após esta pandemia. Então, pastor Nelson, por favor, nos fale de alguns desafios que já são perceptíveis que a igreja enfrentará nesse período chamado pós-pandemia. Tá certo. Em primeiro lugar, boa noite, reverendo Paulo, caros colegas, boa noite, amado no Senhor, boa noite. Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer uma diferenciação entre pandemia e quarentena. Quarentena é um confinamento na consequência da pandemia. Em termos de quarentena, pastor, a quarentena não trouxe absolutamente nenhum prejuízo essencial à igreja. Isto pode parecer surpreendente, porque alguns devem estar pensando, o encontro de casais que eu programei não foi feito, o trabalho de crianças agora no mês de outubro não poderá ser feito, o trabalho de encontros de pastores, enfim, são programações. Essas programações não são essenciais à vida, à sobrevivência da igreja. Deus, deixa lembrar, continuou salvando, ainda na pandemia, Deus continuou curando, e Deus continuou governando e ainda governa a sua igreja e a sustenta. O Senhor é nosso pastor, bendito seja o Senhor. Mas agora, a pandemia e a quarentena, pastor Paulo e amado que nos escutam, sim, trouxeram à evidência problemas que já existiam. Vou repetir. Tanto a pandemia quanto a consequência, o confinamento, a quarentena, trouxeram à luz, trouxeram à evidência problemas que já existiam. Primeiro, problemas de relacionamento. Nós já temos ouvido que o índice de separações e divórcio aumentaram desde o início da pandemia. A pandemia produziu esse efeito, a quarentena trouxe esse efeito? Não. Esse problema já existia. Ou seja, ficar confinados mais horas do habitual, marido e mulher, pai e filhos, e os sogros, talvez, nesse contexto, trouxe um momento estressante, e isso foi a razão, a causa do divórcio, das brigas, da violência doméstica. Não! Esse problema já existia, somente que foram evidenciados nesse momento de quarentena. Segundo lugar, segundo problema que veio à luz nesse momento de quarentena, os ídolos do coração. Nós temos, desde a queda, como o senhor falou na introdução, desde a queda nós temos a tendência de sermos o controlador geral do universo. Tudo queremos controlar. Mas não ficou claro que na época de pandemia, e ainda nós estamos, e quarentena, confinamento, nós não controlamos absolutamente nada. Isso trouxe ao nosso coração precisamente a ingratidão, a incredulidade e a amargura. A falta de pureza, tanto tempo na frente do computador, do celular, pornografia. Quer dizer que a pandemia me levou à pornografia? Não! Isso é já um ídolo que estava instalado no coração. E por último, prioridades invertidas. Pastor Paulo, caros colegas, em primeiro lugar, quem já não tinha como prioridade orar e ler a sua Bíblia antes da pandemia, não acredite que durante a quarentena ele o fez. Não era prioridade. No momento de acordar, a primeira coisa que pegava era o celular.
para passar meia hora, 40 minutos conferindo nas redes sociais. A leitura da Bíblia nunca foi a prioridade e a oração tampouco foi na época, e ou é na época da quarentena. Em segundo lugar, para quem nunca teve como prioridade a unidade com os irmãos, a edificação no culto público, não acredite que durante a quarentena ele prezava por cuidar, consolar, confortar os seus irmãos na fé. Ele não o fez. E ele também não queria ser incomodado com isso, muito menos com o pastor, que ecoava a cobrança, que nunca teve como prioridade colocar-se à disposição para servir, muito menos o fez na época de quarentena. Então, encerrando, qual é o desafio? O desafio, pastor, é o mesmo que nós enfrentávamos no mês de janeiro, fevereiro e no início de março. Pregar a Cristo crucificado, o Redentor. Pregar a verdade da palavra do Senhor. E encerro com 1 Tessalonicenses 5,14, em duas versões. Exortamos a vocês, meus amados irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Irmãos, admoestem aqueles que são preguiçosos ou rebeldes, conforte aqueles que estão atemorizados, tenham um carinho, cuidado por aqueles que são fracos e tenham paciência para com todos. Esse é o desafio pastoral, ante pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. Muito obrigado, pastor. Parece que podemos, com muita clareza, afirmar que a pandemia, ela só revelou o nível de maturidade espiritual de todos os cristãos. Todos. Né? Exatamente. Bom, nós temos aqui uma terceira pergunta, e agora a gente vai tocar um pouquinho nessa questão também futurística, escatológica, né? No capítulo 21 de Lucas, Jesus está pregando, fazendo o seu sermão escatológico e falando do princípio das dores. Deixar bem claro que o próprio texto diz que é o princípio das dores, né? E no verso 11, Jesus então faz uma afirmativa. Ele diz: e haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Baseado no sermão escatológico e baseado também em muitos livros apocalípticos, escatológicos, muitos crentes, até mesmo líderes e pastores, ficaram alarmados e até supondo que já estamos vivendo os últimos dias na Terra. Alguém, inclusive, parece estar circulando na rede, nas mídias, na internet, um vídeo dizendo que já foi identificado até o anticristo. Já identificaram o anticristo, já parece que ele já está aí, já com seus quase 30 anos, alguma coisa assim, né? No entanto, muitos acreditando que nós já estamos vivendo os capítulos 19, 20, 21 e 22 de Apocalipse, né? Ou seja, a volta de Jesus, o julgamento, o novo céu e a nova terra, né? Já está por se concretizar nesses próximos anos, né? E aí a pergunta então que o pastor Edson Azara e o nosso colega também, pastor João Batista Guerrar, irão responder para nós é a seguinte: é possível fazer, e podemos até dizer que é verdadeira, uma leitura escatológica desta pandemia à luz de toda a palavra de Deus? Pastor Edson, depois o pastor João vão nos dar aí uma luz, uma orientação. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui, os ouvintes também. Na verdade, o cristão em geral, né, principalmente o cristão evangélico brasileiro, ele sempre teve uma curiosidade muito grande em relação à escatologia. Na verdade, as pessoas em geral, elas têm essa preocupação de saber o que vai acontecer no futuro, né? A ideia de escatologia, a doutrina das últimas coisas.
Então toda essa preocupação às vezes gera no coração de alguns preocupação e até angústias. Não é só essa questão essa história aí que já estão circulando, essa história que está circulando do anticristo. Na verdade, a gente ouve isso há muito tempo. Há muito tempo a gente ouve sempre as pessoas falarem de acontecimentos, chips sendo implantados e coisas desse tipo. As pessoas sempre se preocupam com isso. E às vezes há um certo temor no coração de algumas pessoas que até parece ser assim uma coisa incoerente, já que nós aguardamos realmente, o cristão deve pelo menos ter essa visão, que aguardar a volta de Cristo, aguardar o fim de todas as coisas, aguardar o reino do Senhor, é algo que deveria ser entendido como extremamente satisfatório. Entretanto, se nós formos olhar para a história, a pandemia que nós estamos vendo atualmente dessa enfermidade Covid-19, ela é apenas uma de muitas e muitas que já surgiram. Só citando algumas, já no ano 500 e pouco, da era cristã, ainda no Império de Justiniano, já houve uma pandemia que chegou a matar quase 1 milhão de pessoas apenas na cidade de Constantinopla e espalhou por várias partes. No século XIV, lá em 1343, chegou a peste negra, conhecida como a peste negra, chegou a matar também uma população enorme de quase 200 milhões de pessoas. É algo terrível. Outras pandemias surgiram, como também, talvez uma das piores que teve, e recente, ainda no início do século XX, em 1918, a gripe espanhola, que chegou também a matar milhões de pessoas. Então, quer dizer, antes de, não por comparar essas questões de pandemia, mas se nós formos olhar para cada pandemia e dizer, Jesus já está voltando, Jesus está às portas, ou tudo está próximo, então nós iríamos, vamos dizer, entrar em contradição ou ficar cheio de dúvidas em relação a essas questões. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que, às vezes, o cristão, ele precisava dar a atenção a uma orientação que Jesus deu aos discípulos. Eu acredito que essa orientação ela é a mais importante em tempos como esse, ou em tempos de dúvida, em tempos relacionados ao futuro. E eu gostaria de lembrar de Atos. No capítulo 1, Lucas narra que Jesus estava ali se despedindo dos discípulos, depois de aparecer ali, estar com eles depois da ressurreição, cerca de 40 dias, estava se despedindo, e ele então diz aos discípulos que eles deveriam aguardar em Jerusalém, até que eles recebessem a promessa que receberam dele, do próprio Jesus, que eles seriam cheios do Espírito Santo, porque João batizou com água, e ele iria batizar com o Espírito Santo. Então, naquele momento que Jesus faz essa promessa, aguarda em Jerusalém, os discípulos então fazem uma pergunta a ele: Senhor, será neste tempo em que será restaurado o reino a Israel? Ou seja, parece que ainda no coração daqueles discípulos ainda havia uma preocupação quanto à questão de que Israel finalmente seria livre do poder do Império Romano e agora poderia aguardar um reino que seria seu. Estavam preocupados com essas questões futuras, mas Jesus, em outras palavras, diz para eles: não compete a vós saber de tempos ou épocas que Deus, o Pai, guardou para o seu próprio entendimento ou para Ele mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não se preocupem com isso. O mais importante agora é vocês serem cheios do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí, lembrando aquilo que o pastor Nelson falou agora há pouco, nós temos que ter isso em mente. Independente do que virá pela frente, o cristão não tem que ficar pensando no futuro, ele tem que pensar no aqui e agora. É ser testemunha e pregar o evangelho, quer seja a tempo ou fora de tempo. Não tem que se preocupar se isso está relacionado ou não com a escatologia. O que é mais importante é que nós temos que pregar o evangelho, ser cheio do Espírito Santo e dar testemunho do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Edson. O próprio Jesus não estava preocupado com o amanhã, Basta cada dia o seu próprio mal, ele chegou a dizer. Não andeis ansiosos com as coisas que devem comer, o alimento, o vestuário, Basta cada dia o seu próprio mal. Então Jesus mesmo estava preocupado com o hoje, o sustento, o
relacionamento, amor ao próximo e o amor a Deus diários, né? E o pastor João também vai nos falar sobre esta mesma pergunta. Primeiramente, quero cumprimentar a todos. Reverendo Paulo, que está aqui nesta missão de fazer com que esse debate seja moderado e, ao mesmo tempo, seja proveitoso. Então, eu quero aqui cumprimentá-lo e cumprimentar os meus amigos e colegas de ministério. Deus abençoe. E você que está nos ouvindo também, seja evangélico ou não, seja protestante ou não, a pergunta ela é importante porque ela nos faz refletir algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender quando e como tudo começou. Porque o problema do homem, a gente tem a ideia de que o problema do ser humano tem a ver com epidemia, tem a ver com doença, tem a ver com todas essas coisas. Na verdade, elas são consequências. O problema de toda a raça humana começa com a queda, com o pecado. Então a gente precisa delinear, estabelecer esse marco para que a gente possa entender todas as coisas que vêm posteriormente. Quando a gente fala na perspectiva escatológica ou apocalíptica, a gente já tem a ideia, e aliás é muito comum a gente ter a ideia que ela é futurista, mas eu quero aqui nesta noite compartilhar com vocês a ideia de que a gente precisa pensar que, apesar de que a ideia escatológica, que é a doutrina dos últimos dias ou das últimas coisas, ela tem essa projeção, ela tem essa carga semântica, mas se a gente analisar, ela está acontecendo agora. Ela está acontecendo. Ela aconteceu e ela está acontecendo. E ela acontecerá até o seu fechamento ou até o seu término, até chegar ao seu termo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. É onde e como começou. Onde começou? No Éden com a queda. Então, todo o problema da humanidade começa ali. Doenças, defeitos, desastres, todas essas coisas são consequenciais. Então, isso traz para a gente um outro alerta importante. Bem falou que o reverendo Edson, a respeito da história, o que ele fez aqui foi um levantamento histórico, porque, de fato, pelo menos na nossa perspectiva, a história ela é linear. E ela, sendo linear, a gente vai perceber que ao longo da existência humana nós sempre tivemos conflitos, e conflitos de todos os tipos. Basta um exemplo, para não dizer outros, mas vamos dizer um exemplo bíblico, Caim e Abel. Nós tivemos um conflito dentro de uma família. Então, isso demonstra para a gente o problema onde ele aconteceu. Agora, nós vamos chegar lá, mas eu quero só adiantar dizendo assim, que a solução também nós sabemos onde está, que está na cruz de Cristo, ou está em Cristo. Então, a igreja, você que está nos ouvindo, todos nós precisamos ter essa consciência de que o nosso problema está com a queda, mas a nossa solução, ou a solução do nosso problema está em Cristo. Isso tem que ser um marco na vida da gente e agarrado com todas as forças. Por quê? Porque a pandemia, e bem falado aqui, ela só revelou aquilo que estava interno. Portanto, na verdade, ela só colocou para fora coisas que a gente ainda não tratou ou não tinha tratado e que mais cedo ou mais tarde elas iriam acontecer, possivelmente. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, é que, vamos lá, numa perspectiva da psicologia, psicológica, isso demonstra para a gente, bem lembrado aqui, tanto a quarentena quanto a pandemia, que a gente de fato precisa, reverendo Carvalho, fazer essa diferenciação, isso é importante, mas as duas demonstraram a estrutura psicológica das pessoas. E um detalhe, e não é só a ideia, porque é comum correr a ideia assim, aquele que está na igreja, ele é inabalável. Isso não é verdade. Tanto que não é verdade que nós também tivemos problemas, e alguns sérios, nesse período. Porque isso faz parte do ser humano. Outro aspecto é o sociológico, ou dentro da perspectiva da sociologia. Por quê? Porque isso demonstra também a forma como, na palavra de Max Weber, nós, como seres sociais, nos sociamos ou socializamos. E isso é importante para a gente entender, porque, olha só, a gente tem assim, houve um pânico geral.
E, de alguma forma, a gente olhou tanto para a igreja, quanto para as nossas amizades ou relacionamentos, como algo que deveria ser evitado ao máximo, e não estou aqui negando e nem, assim, suavizando a importância de se tomar todos os cuidados. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas se afastaram. Onde existia talvez um momento, principalmente dentro da família, de aproximação, em muitos casos foram um efeito inverso. Muitos casos, eles foram de afastamento, mas lembrando daquilo que já estava no coração. E aí o que eu quero também dizer com isso? Lembrando o seguinte, gente, a gente não pode pegar a ideia de que toda vez que a gente tem uma epidemia, o mundo está acabando. A gente não pode ter isso. A gente não pode ter a ideia de que se houve uma guerra, o mundo está acabando, até porque é melhor a gente entender que precisamos estudar a doutrina escatológica até com mais cuidado. Isso demonstra quantas vezes os estudos ficaram furados exatamente porque houve previsões ou uma ideia de massificação. Jesus está voltando por causa de um evento ou outro. E, na verdade, as coisas aconteceram e, às vezes, até quem falou, na verdade, passou até vergonha. Mas o que eu quero entender, que a gente entenda, então, é isso. É que, de fato, a escatologia já está acontecendo. O Apocalipse está acontecendo. Isso é importante. E, para concluir, lembre-se que a palavra Apocalipse, ela tem apo, que é longe, e calipto, que é a ideia de sombra. Ou seja, daquilo que está distante, daquilo que está distante ou longe, aquilo que está na sombra. E Apocalipse, capítulo 1, lá no versículo 1, ele fala assim, a respeito do Apocalipse, ele diz o seguinte, que é, na verdade, uma revelação de Jesus Cristo. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte, se a gente não consegue entender em todo esse processo histórico a revelação de Jesus Cristo, nós vamos dizer todo momento que Jesus está voltando. E a todo momento a gente vai assombrar pessoas, a gente vai criar um caos emocional, psicológico, social e de uma forma muito terrível, levando inclusive muitas pessoas ao suicídio. Aliás, o que muito aconteceu e que não foi divulgado. Então, o que a gente precisa entender isso é que, na verdade, o Apocalipse, mesmo com todas essas coisas, inclusive foi citado aqui Lucas 21, 11, só para a gente entender que quando Jesus está citando esse texto, lembre-se que os discípulos estão falando do templo. No contexto anterior dele, ele está falando do templo. Porque os discípulos viram e falam o seguinte, olha o templo, que coisa mais linda. E Jesus vira e fala assim, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Porque a fé deles estava fincada naquilo que eles estavam vendo. E o Apocalipse nos chama ao contrário. O Apocalipse nos chama a entender que a vitória é de Cristo e nos revela Cristo. E a nossa vitória está em Cristo. Então eu concluo dizendo assim, é que eu particularmente, fazendo toda essa leitura histórica, numa perspectiva linear, possivelmente essa seja mais uma das pandemias que vão acontecer até Jesus voltar. Mas este sinal de pandemia e tantos outros só indicam para mim esses sinais o seguinte, é que a palavra de Deus é verdadeira e ela revela a verdade de Jesus Cristo. O Apocalipse está acontecendo hoje. Vai chegar o seu desfecho final, mas nós precisamos entender a revelação de Jesus Cristo hoje, para que a nossa fé seja firmada, a esperança seja vivida e o amor seja cada dia acrescido na comunidade dos santos de Deus. Irmãos, é perceptível, claro, pela exposição do pastor Edson, do pastor João, à luz da palavra de Deus, é que Jesus não está voltando, porque é muito comum a gente ouvir pregadores e livros, mensagens, né, pessoas dizendo que Jesus está voltando, como se ele estivesse fazendo uma viagem interplanetária e a distância fosse tão longe, tão distante, e ele está no meio do caminho, né? Como se ele tivesse até alguns obstáculos para chegar aqui. Na verdade, não, a Bíblia não diz que Jesus está voltando. A Bíblia afirma que Jesus voltará. Ele mesmo disse, em breve voltarei, né? Então, ele não está voltando. Agora, os sinais que antecedem a vinda dele, que será
como o relâmpago, né? O sinal da vinda dele, do retorno dele, aparecerá no céu como o relâmpago, do Oriente ao Ocidente. Esta é a realidade que o reverendo João acabou de afirmar. A Bíblia é verdadeira. Então, cuidado com a sua leitura escatológica com relação aos fatos que a gente tem presenciado na nossa geração. Estamos chegando ao final de mais um programa Ao Redor da Mesa. Quero agradecer, em nome da Igreja Presbiteriana do Cariru, a sua participação aí do outro lado da telinha. E quero informá-los também que nós já voltamos às nossas atividades presenciais. Veja no nosso boletim informativo, no nosso aplicativo, nas nossas mídias sociais, a nossa programação semanal e venha participar conosco. Será uma alegria tê-lo em nossa comunhão e em nossos momentos de adoração ao Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo precioso que tivemos aqui, pois eu creio que você, como eu, foi muito abençoado, edificado e encorajado a continuar sendo parte da Igreja do Senhor Jesus nesse momento histórico e marcante para a vida do mundo. Que possamos manter firme a nossa esperança e a nossa confissão de fé no Senhor Jesus, para que o mundo creia que Ele foi enviado por Deus para resgatar, redimir a todo aquele que nele crê. Oremos, queridos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui proclamarmos a Tua palavra. Ó Deus, que cada vida, cada família que participou deste programa e aqueles que o verão posteriormente possam ser edificados, alimentados e, acima de tudo, Pai, sensibilizados pelo poder do Teu Espírito Santo para reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e o servi-lo de todo o coração. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Um abraço e que Deus continue abençoando a sua vida.